A minha viagem pode virar entretenimento? Minha comunidade pode mudar a cultura? O que entendemos como entretenimento hoje é o mesmo que enxergávamos no passado? O que mudou? Videocast for You. Conversas do TikTok for Business para você bombar sua marca. Oi, gente, eu sou a Ana Paula Chongani, multiempresária e criadora, colunista, influenciadora, mãe e mulher, além de apresentadora desse podcast incrível que une criadores de conteúdo, líderes do TikTok e profissionais do mercado, da tecnologia e da internet para simplificar a conversa para você. Seja você uma pessoa, uma marca, uma pessoa que cria para uma marca ou o que você quiser ser. Quanta gente incrível a gente já recebeu por aqui, tá? Inclusive, te indico a ver. A gente já teve um baita bate-papo de como o TikTok é para você. E assuntos como creator, comunidade, criatividade, TikTok first, TikTok funciona e muito mais fazem parte das nossas conversas. Então eu faço um convite para você que acompanha a gente. Consulte os nossos episódios, esse grande guia para você fazer a sua marca bombar mais e mais no TikTok. Bom, o episódio de hoje é sobre entretenimento, então a gente só tem gente grande pra me acompanhar nessa conversa. Começando pela americana mais brasileira que existe, a minha gringa preferida, não só no TikTok, mas nos nossos corações. Ela que tem formação em Harvard e é diretora-geral de operações de marketing do TikTok. O tapete vermelho, gata, é todo seu, Kim Farrell. Farrell, né? Farrell, whatever. Ela disse que deixou pra gente decidir. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito animada para estar aqui e falar sobre umas coisas que eu gosto, né? TikTok, entretenimento, criadores, então tô muito animada. Porque ela bomba já no TikTok, além de ser nossa diretora. Então tem muita coisa pra gente conversar. Temos também ele, que é responsável por um banco ser a marca mais lembrada num festival como Rock in Rio. Ele que é gerente de conteúdo e redes sociais do Itaú. Seja bem-vindo, Pedro Smith. Obrigado, Chongani. Felicíssimo de estar aqui. A gente tem uma parceria já muito legal com o TikTok. E aí, falar de entretenimento ficou fácil, impossível negar o convite. Então, espero compartilhar aqui algumas experiências e que seja bom para todo mundo e que com certeza para mim vai ser. Eu falei que aqui só tem gente grande. E por último, mas nem de longe menos importante, ele que é o maior craque do mundo do entretenimento. Ele já marcou presença na Sony, na Disney, na Globo e agora é gerente de marketing da Warner Bros. Discovery, mais especificamente da HBO Max. Seja bem-vindo, Luiz Gonçalves. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Estou representando um monte de gente talentosa da Warner Bros. Discovery. É igual aqui, né? Vocês gigantescos. Eu já sou agradecido desde agora. Obrigado. Ai, que lindo. E você é craque mesmo? Muito, sou viciado em série, em filme. Se eu pudesse, eu não saia de casa pra ficar assistindo sem parar, mas né, tem que socializar, tem que sair. Então a gente faz o esforço. Ou seja, aqui é um ótimo momento também pra gente pegar boas dicas com você, né? Conseguimos tirar ele de casa. Yes! A gente já tá arrasando. Meus amigos vão falar, isso mesmo, não sai, não sai. Aí se você for amigo dele, já comenta aqui embaixo. É isso mesmo, eu queria que ele viesse aqui em casa e nada dele aqui. Pode comentar. Bom, eu queria começar esse episódio destacando o quanto é surreal como o TikTok vem mudando a forma como a gente consome entretenimento, como a gente encara, inclusive, o entretenimento. Na verdade, ao redor do mundo todo, o TikTok vem pautando, né? Como a comunidade é um centro de informação, um centro para decidir o que vai ser. E de uma forma tão mais genuína, né? Tão mais dedicada para as pessoas. Conta mais pra gente, Kim. Nossa, eu acho que a gente tem que começar falando sobre essa mudança mesmo do entretenimento. Eu acho que antes o entretenimento era muito passivo, era muito… você não tinha muita escolha, não era personalizado para você. E hoje a gente tá vendo que com plataformas como o TikTok, isso tem mudado completamente. Sim. Hoje é uma experiência imersiva, personalizada, colaborativa, participativa. Então antes você recebeu o entretenimento, você não tinha muita escolha. Você não podia… O entretenimento era meio que reservado para um certo grupo de pessoas, um certo tipo de conteúdo, ou até certos assuntos. E hoje o entretenimento pode ser absolutamente tudo. E eu acho que a gente vê a velocidade do entretenimento hoje. Então, entretenimento acontece todos os dias e por todas as pessoas. Então, eu acho que a gente tá vendo grandes mudanças. E eu acho que o TikTok tem um papel muito forte nisso, pela forma que nossa plataforma
funciona. Eu acho que colocando as ferramentas de criação na mão de tanta gente e abrindo essa oportunidade deles se conectarem, criarem juntos, abre um mundo, né, de possibilidades de o que é, né, o entretenimento. Eu acho que a gente estava brincando antes sobre todo mundo pode ir no mesmo lugar, tipo, como que chama? Torre de Pisa. Torre de Pisa. E todo mundo fazia a mesma foto antes. Não, hoje, você vê como que as pessoas reinterpretam ou criam junto, pegam uma coisa da outra e vai criando. Então, ou acho que nem é isso. vão até a Torre de Pisa e faz um react de quem foi pra lá, né? Total. Então, acho que é por essa linha que o entretenimento tá evoluindo. Eu acho que a gente vai entrar mais profundo nisso ao longo Mais desse papo. democrático, talvez, né? Muito mais. Muito Você mais. ia dizer alguma coisa? Não, achei maravilhoso, é isso aí. Acho que a gente, no final, o entretenimento ele foi distribuído para as pessoas, né? No consumo e na geração, né? De entretenimento. Então, isso abre um leque de tantas oportunidades e a gente está vivendo isso e não à toa o TikTok tem tanto sucesso, que é uma plataforma que consegue fazer essa distribuição e distribui o conteúdo através do engajamento no conteúdo. Não é seguidor, né? Então, é, de fato, uma plataforma de entretenimento para quem consome e para quem gera, né? E Pedro, você que é líder de marketing e de conteúdo, né, do Itaú, como que vocês fizeram essa atualização de olhar, né? Essa atualização para se adaptar e fazer do TikTok uma ferramenta de transformação, inclusive para o marketing da empresa? Olha, foi uma aventura, porque é um processo que eu convido a todos a de fato fazer, porque dá o receio, né? A gente testa a cidade da marca ali no final do dia, né? O quanto que você pode produzir, o quanto você está sendo autocentrado, falando sozinho, né? Mas, assim, no final, é um aprendizado pra gente diário. Vou até falar uma coisa que parece simples aqui, mas não é. A gente aprende fazendo. É uma plataforma que hoje a gente sabe que o número de pessoas que consome, ele vem crescendo muito. E o número de criadores também. Só que ele ainda tem um distanciamento, né? O volume de criadores é menor. Isso traz uma oportunidade para as marcas, né? Porque você vai ter uma audiência ali sedenta pelo conteúdo que você está produzindo. E aí, a partir tem mais disso... espaço para o conteúdo, já que tem menos creators. Perfeito. E aí a marca ocupa esse espaço. Exato. Incrível. E os creators também, acho que percebem isso na plataforma. Além da questão que eu trouxe aqui, que é uma plataforma que distribui através do engajamento. Não se você conhece 10 ou 100 ou 1000 pessoas, né? Essa é a oportunidade. E a dica, que se existe dica, né? Porque a gente tem que fazer todo dia e daqui a um mês pode mudar tudo. Mas é, de fato, fazer. Não tem evangelização aqui. De fato, é colocar a mão na massa e aprender com isso. E vocês fazem? Você é uma grande blogueira, né? A gente já sabe. E você é uma grande criadora e tal. E vocês dois? Eu faço mais como marca do que como pessoa física, Tá. assim. Eu consumo muito TikTok, né? Eu adoro entrar em nichos diferentes. Agora eu tô acompanhando um que é as pessoas que tentam replicar um tom de cor de algum objeto. Coloca uma maçã no fundo e a pessoa fica misturando tinta pra acertar o tom da maçã. E eu fico preso naquilo. Assim, Horas. vejo vários. Mas acho que ele tocou num ponto que eu queria muito, assim... destacar, que é sobre tá tudo bem só consumir no TikTok também. E esse senso de pertencimento que você tem, mesmo não necessariamente criando. Acho que tem tantas formas de participar que mesmo que você não produz necessariamente, você sente parte. Claro, né? Você dessa sente, comunidade. Você sente parte pelos TikToks que envia para as pessoas, pelo engajamento nos comentários, enfim. Então, eu acho que essa aproximação da comunidade entre quem tá criando o conteúdo e quem tá consumindo é muito forte. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa barreira que talvez as pessoas tenham em relação ao TikTok. Concordo. Porque E para as marcas também, né? Eu acho que as marcas têm um pouquinho desse, às vezes, é uma assim, relação de interdependência. A gente precisa de quem produz, a gente precisa de quem consome ativamente. Super. Eu acho que o que existe mais de especial, assim, dentro dessa relação de TikTok e entretenimento, pensando nas comunidades, é como as pessoas têm a habilidade de continuar com uma história que elas assistem. Então, elas assistem uma série que tem uma música de abertura icônica e elas criam a partir disso. E elas têm a visão delas naquele produto que Já elas veio a criaram. música na minha cabeça, tá? Só spoiler aqui. Tá, sim. Qual música Qual que tá música, falando? velho? Tem a música de Succession, tem a música de White Lotus, de The Last of Us. Então, todo domingo tem uma música diferente, assim. Você vai acompanhando a mudança de mood. Mas é legal de ver como as pessoas criam em cima disso e fazem a história delas. Legal. Né? A gente começa com a história, elas terminam com a visão delas, com a história delas. Acho que isso é muito especial, assim. E você? O que tem de criador em você?
Olha, eu acho que eu crio muito conteúdo, assim, voltado, obviamente, pro banco. Então, tem o time inteiro olhando e a gente brinca muito de misturar os for yous pra entender os creators. Que o que você legal. tá... Que nem essa conversa aqui, né? A gente tem uma conversa formal, mas que é informal. E, pessoalmente, também, eu tenho em casa, eu tenho uma cabine de áudio. A minha esposa é atriz e ela é escritora. Então, ela escreve algumas histórias pra criança. E a gente usa a cabine de áudio para fazer histórias narradas, né? Você narra também. Eu não. Eu só faço a edição do áudio, etc. E aí subo isso no TikTok. Então eu sou o cara de redes sociais também em casa. Que legal. E isso não é muito pela minha vocação de querer fazer o conteúdo, mas é para entender a plataforma. Isso me traz tanta coisa pro dia a dia que me conecta melhor com os creators e o entendimento do que o conteúdo de fato tá lá, né? A serviço do quê? Que é muito legal. E aí eu percebi também, né, nesse processo, que ele muda o tempo inteiro, né? O creator, ele é esse hacker, né? Esse hacker de conexão com as pessoas. Mas eu acho que também tinha, igual a gente estava falando, né, que o entretenimento era um pouquinho mais distante e reservado para, né, certos momentos ou certas pessoas ou certos conteúdos. A mesma coisa era da criação nas plataformas e nas redes. E eu acho que é legal cada pessoa explorar, assim, né, assim, eu publico no TikTok, mas se você visse meus rascunhos do que eu já tentei fazer, é ali que me diverto, eu entendo mais a plataforma e como que é realmente, né, usá-la. Então, eu acho que a gente tem que também lembrar que, tipo, mesmo criando para uma marca, todos nós somos, tipo, pessoas criativas também, né? E eu aqui nessa mesa tô representando o quê? Os creators, os criadores, que recebem inclusive os briefings de vocês. E é tão bom quando a gente tem um time que tem pessoas que criam conteúdo, porque vocês também conhecem as nossas complexidades. Eu acho que o jogo fica muito mais gostoso e a gente consegue entregar um resultado muito melhor, né? O creator, inclusive, a gente aprendeu nesse processo dele traduzir o que a gente precisa, né? E respeitar a voz dele também. Então, isso foi um aprendizado fundamental pra gente também começar a trabalhar com creators. E Pedro, conta um pouquinho pra gente da estratégia do Itaú de se conectar junto com o TikTok com o Rock in Rio. Como que você fez essa matemática? Como vocês fizeram, né, essa matemática acontecer? Eu acho que foi um dos períodos assim, profissionais mais interessantes para mim, de verdade. A gente já tem uma relação com o TikTok como plataforma para se conectar com uma audiência que é importante para o banco. E a partir disso a gente entendeu que o Rock in Rio ele é um fenômeno cultural de conexão com as pessoas, né? O TikTok também entende isso. Nós, como patrocinadores master, a gente pensou, cara, como a gente traz o que as pessoas esperam, né? Elas querem participar dessa experiência e tem muita gente que vai. E quem não vai? Né? E aí, a partir disso, surgiram várias ideias. E no final, o que a gente trouxe foi entretenimento, foi música, foi conexão com o que as pessoas esperavam ver, sem interromper as pessoas, né? Participar desse fenômeno cultural e trazer conteúdo para elas, né? Foi muito legal. E em termos de resultado, a gente percebe que a nossa marca muda, né? Um pouco. Quando você vai avaliar as pessoas, muda a percepção sobre a marca, muda qual é a percepção sobre os produtos, né? Quais são os atributos. Então, ver uma marca inovadora, uma marca que está conversando, se diferenciando. Então, também não é só pela conversa, né? A gente está falando de resultados aqui, de construção e mudando a percepção das pessoas. Então, do lado do Itaú, eu acredito que o TikTok também foi um dos principais projetos que deu uma virada de chave de falar, cara, olha a oportunidade que a gente tem de continuar fazendo esse trabalho com creators, com a plataforma, né? Para a partir desse momento ser relevante, parar de interromper as pessoas, parar de falar sozinho, Isso é muito trazer legal. elas, né? E aí, a partir disso, isso virar o fator inicial de conversa, de conexão. Como foi pra vocês, Kim? Foi incrível, assim, foi incrível achar esses objetivos em comuns que a gente tinha e como as duas marcas estavam enxergando a oportunidade do Rock in Rio. Então, essa coisa de não interromper, mas, na verdade, elevar a experiência e trazer experiências inesperadas ou experiências únicas que só podia ter no Rock in Rio, mas também trazer para a nossa plataforma para quem não estava lá. Então, quando a gente sentou na mesa e a gente começou a falar algumas ideias, a gente falou, nossa, possível que a gente vai conseguir colocar, né, tirar isso do papel. E os dois lados estavam assim, vamos sim, bora. Vai rolar. E um ponto que pra mim foi, pra gente foi o mais legal foi, tem muitos artistas que tocam nos festivais, mas não são todas e especialmente criando oportunidades para novas vozes, que é uma coisa que é muito importante pro TikTok. A gente falou da democratização do entretenimento e como o TikTok tem isso como uma coisa muito, que a gente tem muito orgulho, das vozes diversas que a gente dar esse espaço, né, não dar voz, porque as pessoas já têm sua voz, mas criar esse espaço
espaço, essas oportunidades, trazer essa audiência. E no palco que a gente fez com o Itaú lá, a gente trouxe muitos artistas que não teriam essa oportunidade necessariamente de já tocar num festival. E tinha audiência enorme para assisti-los. E a gente trouxe piseiro pro Rock in Rio. Com Pedro Sampaio. Com Pedro Sampaio, fazendo um dueto. Vocês fizeram um outro Rock in Rio, vamos falar? Mas assim, aqui. Foi incrível, assim, conseguir trazer essas vozes. E eu acho que, assim, Itaú também só... Assim, eu fiquei muito impressionada a postura como patrocinador master, querendo colaborar com outra marca e compartilhar esse espaço. Foi incrível, assim, para mim como marqueteira, realmente ver uma marca querer colaborar de verdade foi incrível. Gente, quero trazer Luiz pra essa conversa. Afinal, Luiz, você precisa contar pra gente como você fez a trilha sonora. White Lotus, tocar em todos os meus For Yous. Eu subia. Como você fez isso acontecer? Você e vocês, obviamente. Lá, eu acho que foi um movimento global, né? Acho que virou uma trend no mundo inteiro, assim. E é muito engraçado como esse comportamento persiste, né? Uma música que começou com White Lotus, mas antes a gente já tinha tido The Last of Us, a gente teve também Succession. Então são músicas icônicas que acabam dando abertura para as pessoas criarem conteúdo em cima, né? E isso acontece no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente fica atento à forma como os brasileiros recriam, né, essas trends, porque a gente sabe que a gente é muito criativo. O melhor do Brasil. O melhor do Brasil é o brasileiro. Acho que social media aqui no Brasil é diferente do mundo inteiro. É mesmo. Primeiro porque tem muita gente, né? Quase 80% da população tem alguma rede social. Isso é quase 170 milhões de pessoas. Nossa, é muita gente. Se eu não me engano. Então, a gente assim, tem o tamanho de um continente também. Exatamente. Tem isso. Então, você imagina o tanto de voz, o tanto de gente que pensa diferente, que sabe criar com qualidade, né? E é engraçado, é muito curioso, especial ver essas criações que acontecem aqui no Brasil. E a gente adota isso. A gente adota esse olhar do brasileiro para as nossas séries que são globais e também algumas locais, para nossa comunicação, sabe? A gente cocria junto com a nossa audiência, assim. Acho que esse é a forma como a gente trabalha. Não, e você estando no TikTok é o lugar certo, porque cinema tem tudo a ver com música. E TikTok tem tudo a ver com música também. Então, assim, é o encontro perfeito, né? E sem contar que vocês estão conseguindo trazer o conteúdo da televisão para o TikTok e ter uma resposta direta do público, né? Totalmente. Como que é isso pra vocês? Como que vocês fazem essa pesquisa, essa conversa com a audiência pra observar o que tá rolando também na TV e nas plataformas de streaming? Claro. Eu acho que essa mudança, você estava comentando, né? Era praticamente um ato unidirecional, né? A audiência com a televisão. Ela só acontecia naquela direção e as pessoas assistiam de uma maneira mais passiva o conteúdo. Agora não. Agora a gente participa como marca de comunidades ativas, engajadas, que falam sobre os nossos produtos e a gente monitora isso no dia a dia, né? A gente ouve as pessoas, o que elas estão falando sobre as nossas séries, sobre os nossos atores. Pedro Pascal, por exemplo. Sim. Não preciso nem dizer. A gente precisa falar sobre esse meme no TikTok, gente. A gente precisa. Quem se empolgou. Então, a gente ouve isso, claro, e a gente quer falar mais sobre Pedro Pascal. Né? Se as nossas comunidades estão falando sobre ele, a gente engaja junto, a gente participa da conversa, a gente também gera meme no TikTok. Então, acho que assim, é uma relação que não é mais unidirecional, mas que agora a gente faz parte de uma mesma comunidade. E a gente fala com todas essas 170 milhões de vozes que existem aqui no Brasil de uma maneira muito ativa. Acho que é... E essa mudança, especialmente quando a gente fala de filme, série, essas coisas que eram, né... propriedade intelectual muito protegida, essa mudança de estratégia de vocês é muito disruptivo. Deixar a trilha gerar o movimento, o meme do ator gerar o movimento, pegar esses ativos dentro da série e deixar a comunidade criar e se conectar e mostrar, né, que são fãs. Isso é incrível. Antes tinha uma barreira e isso era meio que proibido ou era... Não era explorado, Não era explorado e eu acho que vendo, né, empresas como HBO Max deixando isso acontecer com
seus queridos, né, séries, é incrível, assim, Super, pro consumidor, pra Super. audiência. E o movimento, a gente também tá fazendo o movimento reverso, né? Ou seja, a gente cria séries com músicas fortes que reverberam. E agora a gente tá criando séries que tem músicas com potencial de reverberar. Olha só, Então a gente mudança tá de Pois é, a gente tá… construção, né, de pensamento. Muito, muito. E acho que se retroalimenta, né? A gente tá produzindo agora uma série local, com a nossa cara, Brasil. Não posso dar muitos detalhes, senão eu vou levar uma chamada. Estava esperando esse momento. Eu acho que você podia falar até levar a chamada. Aí quando você levar a chamada, vai ser um ela já fenômeno. levou a chamada. Vai ser muito legal e é uma série que se respalda muito do movimento da música com creators. Acho que eu posso falar isso, assim. Então, vem aí. A gente espera, vem aí, a gente vai todo mundo assistir. Mas é justamente queria reforçar isso, assim, que é um movimento que acontece e se retroalimenta. E o Itaú também tem um grande desafio, né? Porque vocês falam com uma audiência enorme, sobre produtos, às vezes, muito difíceis de você emplacar ali dentro das plataformas. Mas vocês conseguem fazer isso de uma forma genial. Conta um pouco pra gente da estratégia pra entregar as informações de produto, obviamente, que precisam ser entregues, dentro de uma plataforma tão divertida, com a comunidade tão presente. Eu acho que o Rock in Rio a gente usa aqui como exemplo, né, esse fator de conexão. Ele segue, né, a nossa estratégia. O banco tem muitos produtos, né? E não adianta eu falar sobre o produto para as pessoas, né? E os creators, eles têm um fator que eu falei aqui de hackear a conexão com as pessoas, que é conectar com o dia a dia, né? Então, como eu consigo fazer com que as pessoas entendam que existe um melhor uso do banco? Né? E isso é se conectar com o dia a dia. Então, a gente olha os creators hoje que estão justamente conseguindo traduzir isso para as pessoas, né? E traduzir isso no seu dia a dia. A partir disso, você tem um macaquinho Severino que vai fazer um rap ali sobre segurança, para você não cair em um golpe. Você vai ter uma pessoa que trabalha com reformas e vai um dia que ela está reformando o conteúdo, ela está pensando num crédito. E aí, a partir disso, de fato, você está participando do comportamento de consumo das pessoas e você está respeitando que elas estão ali para entretenimento, né? Exatamente. E dá para você conectar, né? A pessoa sabe ali que é uma publi, ela entende que você está conectando ali com um ponto, mas ela viu que você fez de uma maneira que, primeiro, você respeitou a linguagem do creator, segundo, você está participando do dia a dia, então você está ali no meio do consumo dela, você não interrompeu nada, e terceiro que, cara, tem valor a informação, é conteúdo com base em serviço mesmo, estou prestando serviço. Sim. E aí é o que a gente tem a grande oportunidade do banco, porque eu tenho muitos serviços, eu tenho uma bolsa protegida, eu tenho celular por assinatura, eu tenho seguro pet, eu tenho vários serviços que se conectam com o dia a dia, mas as pessoas não sabem, né? Então, como é que eu pego essas informações? E aí o creator me ajuda muito a fazer essa conexão, né? É assim que a gente olha, e o TikTok é essa plataforma pra gente, é onde eu mexo inclusive, elasticidade de temas, né? Então, eu falo de muita coisa ali. E aí, só para fechar, até porque tem um deparo importante para as marcas, KPI, né? O que eu espero de resultado? Eu amo quando eu vejo um comentário e falo, nossa, essa publi de milhões, essa publi aqui é divertidíssima. Acertaram em cheio e tal. Parece um detalhe, mas 1, 2, 3 comentários sobre isso me estabelece esse fator de conexão que fala, beleza, tô no caminho certo e vamos continuar conversando. E a plataforma, ela também tem um potencial enorme de entrega para essas comunidades. Então, é possível falar sobre vários assuntos com diversos criadores, porque a plataforma vai fazer essas entregas e contribuir com isso, né, Pedro? Exatamente. A gente tem um olhar do creator que consegue conectar pelo momento de vida dele, pelo dia a dia. Tem um olhar de audiência, porque ele tem a sua audiência. E você também tem um olhar de mídia. Você tem um olhar até onde você pode trazer essa segmentação ali. E aí, a partir disso, também evoluindo. Então, é tão, né, se você olhar assim, o potencial é tão grande de você chegar na comunidade, se conectar, a partir disso o conteúdo tracionou, legal, as pessoas estão gostando, vamos expandir isso, e essa é a nossa atuação. No dia a dia, praticamente, eu tenho hoje conteúdos orgânicos rodando para a gente avaliar como é que foi esse fator de conexão, a partir disso evoluir, né, ou trabalhar com uma segmentação maior, por exemplo. É disso que eu gosto, vocês estão percebendo? A gente tem aqui nessa mesa um banco grande como o Itaú, que tem que vender crédito, empréstimo, seguro e tudo mais, que é assunto sério. A gente tem um cara que tem que fazer conteúdo de Friends, sabe? De euforia, tudo dentro da mesma plataforma, né, Kim? Que loucura. Mas acho que é isso, é sobre comunidades. Eu acho que é sobre comunidades e o poder do conteúdo, né? Assim, quando você abre o TikTok, você cai no conteúdo e é para você. Então, existe espaço
para todos os assuntos e para todas as pessoas. E se você pensa em quantos vídeos, se você usa o TikTok bastante no dia, quantos vídeos você passa naquela experiência. Então, tudo bem, eu posso aprender sobre crédito e no próximo rir do meme do Pedro Pascal. E tá tudo certo. Então, eu acho que tem muito é sobre as marcas acharem essa forma genuína, autêntica, para conectar com a comunidade e deixar a comunidade mesmo e os criadores de conteúdo levar isso para outros lugares. Não tentar forçar e falar uma coisa específica, mas dar a isca, né? Dar as ideias e deixar a comunidade realmente criar com isso. Então, tem realmente espaço para tudo. Eu acho que também poderia achar que é difícil falar sobre banco, né? Numa plataforma de entretenimento onde tá falando sobre série, filme, comédia, enfim. Mas não, porque você acha formas entertaining, né? Para comunicar isso, sabe? Então, eu acho que realmente é sobre comunidade. Kim, antes da gente continuar, você se empolgou e já citou 2 vezes o meme do Pedro Pascal. Você pode explicar pra quem não viu por um acaso esse meme? Consegue? É possível? Então, ele tava fazendo… Ele tem que explicar, tem né? Tanto meme que eu não sei qual que você tá se referindo, tá? Porque ele tudo meio que tem na entediado. É meio ele entediado, mas eu acho que sim. Ele tava fazendo muita imprensa, né? Pra divulgar a nova série. As pessoas pegaram e virou um gifzinho e estão aplicando nos seus vídeos em todos os contextos possíveis. Então, olha isso. Por que ele tá em alta? Por causa da série, né? Last of Us. Então, assim, mas o quanto que isso já chegou em conteúdo zero relacionado à série, mas traz a memória que aí leva interesse. Então, assim, eu acho que pra mim só mostra o quão longe que você consegue chegar, né, assim… Do assunto. E assumir a humanização das pessoas, né? Isso que eu acho que é o mais incrível no TikTok. Ele tava entediado, gente, né? Que plataforma que banca essa informação? TikTok. Inclusive, quero perguntar tanto pra você, Luiz, quanto pra você, Pedro. Qual que é a diferença, vocês que criam não só pro TikTok, mas pra outras plataformas? Qual que é a grande diferença que vocês conseguem aplicar apenas no TikTok? Boa. Eu acho que o TikTok oferece pra gente uma rapidez, assim, quando você consome conteúdo, né? Acho que a gente fez um case bem legal com o TikTok, que foi pra Pretty Little Liars. E a gente usou o TikTok como uma ferramenta mais estratégica porque era extremamente aderente pro nosso público jovem adulto feminino, né? A gente sabia que a gente tinha que ser rápido. As pessoas já passam 3 horas e meia por dia na internet, assim, em social media especificamente. Como que eu faço o meu tempo com ela valer mais a pena, né? E aí a gente construiu junto. Inclusive, agradeço. Foi super especial o projeto. A gente construiu uma trend. Com a música, de novo, voltando na música. Com a música tema da série. Também foi um processo que a gente construiu muito com os fãs. Ouvindo dos fãs o que eles esperavam da nova série, né? E eles comentavam que pra eles a música de abertura era algo icônico, assim. Então a gente falou, tudo bem, sabemos a opinião do fã. Vamos se juntar a uma plataforma super aderente pro nosso produto. E vamos criar algo rápido das pessoas consumirem. Só conseguiria fazer isso no TikTok. E aí a gente fez essa trend com participação, inclusive, do elenco internacional da série. A Bailey Madison participou. Elas que começaram com a trend brasileira que a gente criou aqui. Com a nossa cara. E aí, elas nos ajudaram. A gente contou com vários creators locais. Que trabalharam super bem. De novo, cada um, como você comentou, com a sua linguagem, com a sua dinâmica. Participando do movimento, juntos, assim. E foi um sucesso, a gente teve quase 3 bilhões de visualizações. Uau! Foi um absurdo, foi super especial pra gente. E, de novo, o TikTok era um match perfeito pra série, pra Pretty Little Liars. Foi demais. Diga lá, Pedro. Acho que pro Itaú, o grande diferencial de produzir no TikTok é o fator conexão, com certeza, né? A gente tem aí dados de quase 6 vezes mais engajamento do que outras plataformas. Eu acho que a gente tem que descomplicar um pouco a vida das pessoas, né? Então, é legal ser divertido ali, é legal ser fã, mas também tem que trazer informação, né? E acho que nessa rede é onde a gente testa essa elasticidade, né? Então, é muito legal você saber que você pode falar de todos os assuntos, desde que você não esteja interrompendo ninguém, né? Você tá lá falando de todos os assuntos. E qual a elasticidade que minha marca permite? Né? A gente acabou de ver um caso aqui, né, da própria
Warner Discovery aqui falando sobre, cara, brincar com o meme do Pedro Pascal, ou abrir outros conteúdos e deixar o user-generated, né, o conteúdo gerado pelo usuário, rolar e você entrar nessa conversa. Mesma coisa pra cá, né? A gente coloca os temas, chama os creators, aqui eu tenho Márcia Sensitiva, falando, Bom, eu sou apaixonado. falando se é um crush ou é um golpe. Então, assim, olha isso. Quando você ia olhar um banco aqui, né, que a gente tá sempre construindo a comunicação e se conectando com as pessoas, quando você olhar, se comunicar com as pessoas dessa forma, agora, né? Se a gente não fizer isso, a gente vai perder essa conexão. Então, para mim, o TikTok é esse fator de conexão com as pessoas e aí testar essa elasticidade, indo muito pro divertido e com a questão de informação sempre plugada ali também, para não ser gratuito e também não ser uma interrupção. Mas eu acho que um ponto importante no que você está falando é a conexão genuína com os criadores. Eu acho que a gente passou por uma fase no Creator Economy com os criadores de conteúdo que tudo estava virando uma publi e não necessariamente o público sabia se tinha uma conexão talvez verdadeira com o produto que estava sendo divulgado. Eu acho que o TikTok, os criadores se importam muito em uma conexão, uma divulgação, uma comunicação autêntica. E a comunidade, eu acho que exige isso também. Eu acho que voltando no pertencimento e você, né, a confiança. Então, eu acho que para as marcas é uma oportunidade incrível de gerar credibilidade e conexão autêntica. E a gente citou alguns nomes de criadores maiores, mas os criadores menores, mas que têm muito engajamento e têm uma comunidade muito engajada e existe nichos de comunidades que só existem no TikTok, não tem em outras plataformas. Então, também para as marcas descobrirem novas audiências e aí conectar genuinamente, né, com muita credibilidade com essas comunidades, eu acho que pra gente abrir uma nova fase, né, uma nova etapa, né, nessa jornada de colaboração com os criadores de conteúdo e com as comunidades. É muito legal porque todas as pessoas que vêm aqui falar do TikTok têm muita paixão, né? Ao falar da plataforma. E eu acho que esse lance do pertencimento, né? Da gente olhar, ouvir a comunidade, do criador ser considerado pela criação do seu conteúdo, gera realmente uma paixão para todas as pessoas. Eu tô me apaixonando junto. E Pedro, você fala muito sobre elasticidade. Gosto desse termo. Mas tem um limite? Né? Você tem que falar de crédito, tem que falar de golpe, tem que ouvir a comunidade, tem que fazer tudo isso acontecer, tem que vender o produto, fazer um bom marketing, ainda tem que ter o comentário ali, como você disse. Qual que é o limite desse conteúdo? O que não pode entrar, por exemplo, no TikTok do Itaú? Qual é o limite disso? Eu acho que não tem limite. Tá. O que é ótimo. Desde que você não interrompa o processo de o que a pessoa tá lá para consumir conteúdo e que você entenda que o creator é o fator de conexão. Acho que isso é muito importante. 400 creators passaram no meu feed só em 2022. Eu brinco que eu sou uma área de conteúdo, mas eu não produzo conteúdo. Quem produz é o creator, quem sabe se conectar é o creator, quem desenvolveu a linguagem é o creator e ele traduz o banco para as pessoas. Essa virada foi fundamental. E aí, isso hoje ele é quase um limite mesmo pra gente não voltar a falar sozinho. Maravilhoso. É o limite oposto, né? Pra gente é um pouco diferente, até pela característica da indústria, né? Eu acho que como entretenimento a gente acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, assim, pra construir essas conversas. Por isso que a gente criou a Machinha, localmente, né? A Machinha é a HBO Max no Brasil. Então é uma menina, ela é a nossa Machinha. Ela é uma menina extremamente inteligente, que sabe transitar entre diferentes conversas. Brasileira bem-humorada. Então é a nossa Machinha. E através dela que a gente consegue transitar entre as diferentes comunidades. A Machinha sabe falar com o nosso torcedor roxo, né? Quando a gente vai falar sobre Champions League ou sobre Paulistão. Mas ela também dialoga com quem é fã de Gossip Girl. Né, com quem assiste The Big Bang Theory. Então é uma única voz, a nossa Machinha, mas que sabe transitar muito bem. Aquela amiga que consegue colar em qualquer rolê. Ela consegue ir pra qualquer lugar, conhece todos os pontos que estão bombando em São Paulo, por mais diferente que eles sejam, assim. Então é assim que a gente constrói a nossa voz local. E aí, claro, com a ajuda de muitos criadores de conteúdo pra serem ainda mais específicos com audiências que a gente quer alcançar. Acho que funciona assim pra gente. E como a Machinha ou vocês fazem pra falar sobre filme sem dar spoiler? Tem um limite? A gente se apoia. Quando a gente estuda uma série, né, a campanha dessa série, a gente conhece quais elementos
a gente vai usar como gatilho de consumo. Tá. A gente sabe o que provavelmente vai funcionar. Quando você estuda The Last of Us, você sabe que provavelmente o Pedro Pascal vai funcionar. E a gente se apoia nisso para construir nossas conversas com a comunidade. Isso no começo. Porque depois a gente se apoia no que a audiência gera de conteúdo e o que ela conversa com a gente, o que ela tá mostrando pra gente que ela gostou. Por exemplo, espero que todos tenham visto The White Lotus, mas tem uma cena icônica que virou meme, These gays are trying to murder me. E Toalhas vendidas a rodo. Exatamente. Eu não tenho. Eu já gravei esse TikTok com o meu time, tá? Meu time pediu, existe na internet em algum lugar, eu gravando esse meme com o meu time, porque eles pediram. Quem não viu, assiste agora na HBO Max. Mas é basicamente pra dizer que a gente não imaginava que essa frase ressoaria dessa forma. Mas uma vez que ressoou, a gente entra na conversa e a gente fala sobre isso, assim. Então é essa dinâmica. E o TikTok abriu possibilidade de conversar com os estúdios, né? Agora as pessoas falam e vocês escutam. Como que vocês fazem pra manter essa comunidade, tá com o ouvido sempre atento? Eu quero detalhes. Como que vocês fazem no dia a dia pra manter essa comunidade sempre atenta e vocês também atentos ao que elas estão falando? Claro. Eu acho que existem duas rotas, assim. Uma rota que acontece online, que é isso que eu tô comentando agora sobre interagir com a comunidade, ouvir o que eles estão dizendo e participar dessas conversas. E existe uma outra rota que é offline. Então a gente pega na mão dos nossos fã-clubes e a gente constrói com eles. Ai, que legal! Então, pra Pretty Little Liars, voltando no que especificamente, a gente convidou eles pra assistirem a série em primeira mão. E eles contaram pra gente o que eles acharam do primeiro episódio. O que eles viam como fortaleza, como, não gostei tanto assim. E a gente criou a nossa comunicação em cima disso. De mãozinha dada com eles, assim. Então, eu acho que é essa forma como a gente interage. Online, participando das conversas, e offline, incluindo eles no nosso processo de comunicação, sempre que possível, desde o dia -2 da campanha, assim. E -2. Eu queria aproveitar e perguntar que a Teyna agora na criação, o que você tá falando é quando a série já tá pronto, né? Que você pode chamar o fã-clube, por exemplo, ouvir a comunidade depois de lançar ou, né, antecipando. Mas eu ouvi que até na produção do própria série, vocês começaram a pegar gancho da comunidade, insight, às vezes, assim, incluí-los na própria produção. Isso tá acontecendo? Super. O time de produção de conteúdo, de desenvolvimento, tem um time que pensa só na estratégia da produção do conteúdo dentro da Warner. Eles são todos muito talentosos e eles fazem painéis com a nossa audiência. E através desses painéis, com entrevistas, eles tiram os insights do que o público brasileiro quer consumir. Né? Por exemplo, agora a gente tá vivendo há algum tempo, já há alguns meses, uma onda forte de true crime. Né? E por que o brasileiro gosta tanto de true crime, assim? De onde que veio isso? A gente usa essa informação com os nossos painéis para criar coisas que as pessoas querem gastar seu tempo vendo, né? Eu acho que é um processo super natural e sim, existe desde o desenvolvimento do roteiro, especificamente, depois durante as gravações, depois durante a campanha de comunicação. Então, é bem vivo, isso. né? É vivo. E o Itaú, ele é enorme no TikTok. São 1,2 milhões de fãs de uma marca. Isso é muito incrível. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente como que vocês trabalham o posicionamento do Feito com Você no Itaú. Acho que na prática, em cada conteúdo que a gente produz. Brinquei aqui, né, que são os 400 creators que passaram no nosso feed, a gente faz o conteúdo com os creators. Eles traduzem melhor o banco para as pessoas, porque conectam no dia a dia ali qual é o melhor uso do banco para elas, né? Então, o Feito com, na prática, esse volume, né, que a gente tem de creators traduzindo o banco para as pessoas, a gente trazendo produtos que, através de uma escuta, a gente entende que tem um apelo forte para o dia a dia. Então, a gente tem aqui desde um banco, né, gamer até, de fato, soluções aqui que estão relacionadas ao dia a dia, como eu trouxe o seguro pet, a assinatura do celular. Então, essa é a ideia, né? Na prática, é o que as pessoas estão utilizando e como é que esse produto se conecta com o dia a dia. E o Creator hoje nos ajuda muito, não à toa. A minha estratégia de Feito com, eu falo que a melhor materialização foi convidar o Creator a produzir o conteúdo para o banco e traduzir o banco para as pessoas no dia a dia. Creator, esse é o nosso momento. Eu quero saber de você, como que você até contou um pouquinho dessa estratégia, né, de vocês cruzarem as For Yous, para vocês conhecerem mais creators, mas como fazem a seleção, de fato, desses 400, que sejam 800 creators que passam pelo TikTok do Itaú?
para uma engenharia muito complexa, que é basicamente a gente pegar uma mesa de madeira, sentar em volta e falar, cara, o que tá no seu For You falando desse tema? O algoritmo, eu acho que é um dos maiores ativos do TikTok, né? Não à toa, eu acho que o sucesso tá exatamente na inteligência do algoritmo. Isso tem que estar a serviço da escolha do creator. Então, o meu For You é diferente do meu time, da Elisa, do Léo, de todo o time que tá lá no dia a dia, com os desafios de conteúdo, e a partir disso, é nessa diversidade, inclusive, que a gente consegue expandir o nosso olhar e, às vezes, até sendo bem aberto. O creator vai ter uma conexão que a gente acha de cara ali que fala, funciona, mas eu não chego, pelo amor de Deus, não chego com o roteiro pro creator. A gente tem que chegar aberto e falar, o direcionamento é esse. Eu olhei no seu feed, sabe esse conteúdo? Eu achei muito legal. Então, esse é o direcionamento e a gente estava pensando mais ou menos nisso. O que você acha? E a partir disso, a troca, ela é muito poderosa, né? A gente aprendeu muito com o creator, inclusive, né? De como comunicar, como se conectar. E no final das contas, gente, rede social é o fator hoje principal de conexão com o cliente. É a forma de você se conectar, entender o que está de fato acontecendo ali. É uma troca muito valorosa, né? Então, hoje a gente faz isso, cara. For you de cada um, né? Essa ciência de foguete. E aí a gente troca. E, cara, volta e meia vem alguém e fala, pensei nessa pessoa, vamos ver. E a gente tá sempre, né, trazendo pessoas novas e descobrindo pessoas e, a partir disso, fazendo vários exercícios que são muito legais. Então, eu convido as marcas, porque dá esse receio, é normal, né, de começar. Mas depois que começa e você entende que isso vira quase a vocação da sua marca, você olha a rede e fala, nossa, minha vocação é essa, né? É muito legal, é um processo legal. Não é um processo de falar, nossa, estou com risco, estou com receio de fazer isso, etc. De verdade, é um convite, porque a partir do momento que você passa dessa barreira, é um processo muito gostoso e a partir disso também é um processo de conexão, é necessário para a marca se manter atualizada e conectada. Maravilhoso. Eu queria interferir nessa sua engenharia de foguete. Coloca um post-it escrito assim, seguir Ana Paula Chongani. Claro, vamos lá. E se você também quer, já deixa aqui nos comentários, sabe? Me segue, Itaú. Faz isso. É nosso momento. É isso aí. Mas acho que pegando o que o Pedro falou, achei muito interessante. Muita gente acha que essa metodologia robusta que ele está trazendo aqui não seria escalável. Ele está falando de 400 criadores passando no feed da marca. Quando a gente vê muita marca montando squad de 10 e achando que isso é muito. Então, e fazendo através de várias ferramentas que calculam o perfil certo. Então, eu só acho que eu gostei muito dessa provocação, talvez, de estar um pouco mais confortável em um pouquinho dessa subjetividade, esse test and learn, né? Essa abertura de explorar vozes diferentes, pessoas diferentes, talvez olhar para números diferentes nas escolhas, né? Achei isso muito incrível, porque assim, 400 criadores criando para sua marca ao longo de um ano. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, assim, a metodologia tá funcionando. E quando você tá com um bumbo de conteúdo, né? Todos os social medias hoje tem, cara, você precisa produzir esse conteúdo, você precisa ter uma consistência, você precisa pensar ali em volume. É muito não natural você terceirizar esse processo. Você não vai se sentir confortável. Mas a partir do momento que você estabelece esse processo, eu estou falando verdade aqui, depois de 2 anos já com essa estratégia. Sim. Ele me facilitou produzir conteúdo. Ele não é um fluxo mais complexo do que o anterior. Pelo contrário, ele facilitou a minha vida. Você já falou uma das métricas de sucesso, né? Que é quando o pessoal escreve que publi de milhões e tal. Mas quais são as outras métricas nessa mesa de madeira que vocês se colocam para medir o sucesso do Itaú no TikTok? A gente mede percepção de marca, né? Então a gente quer, no final das contas, que as pessoas considerem mais o Itaú. Numa visão tradicional de funil, 5% das pessoas que estão ali, teoricamente, querem consumir seu produto. 95% estão lá consumindo pelo que elas querem. Então, elas estão lá, no caso do TikTok, especialmente para o entretenimento. Se a gente não entender isso, se a gente não estiver perto das pessoas nesse momento, quando chegar no momento ideal, você não é lembrado, você não está conversando, você não participou disso e a pessoa não tem nem a percepção da sua marca ou do seu produto, né? Então, esse é o nosso principal fator aqui, é olhar essa conexão. E aí, indicadores de forma básica, é uma rede de vídeo curto, vídeo longo. Então, a gente vai olhando alguns indicadores que comprovam que existe uma conexão com esse conteúdo maior ou menor.
e se esse conteúdo tá gerando a conversa em cima do tema. Também não fala, nossa, legal, super legal. E aí você vai lá e acabou, sumiu, né? Outro dia a pessoa já esqueceu de você. Não, também tem que ter uma conexão com o que a gente tá falando. A gente olha isso, tá? Então, esses 2 pontos aqui, sendo bem tático, é o fator de conexão, né? O tempo médio assistido, ver se a pessoa de fato tá passando mais tempo com aquele conteúdo e o outro menos e tentar diferenciar o porquê isso aconteceu. E quando ela comenta, qual o relacionamento que ela teve com aquele conteúdo, né? Ela tá falando do produto, ela tá falando do creator, ela tá falando da estética, tá falando da trilha. E a partir disso a gente também vai evoluindo. Aproveitando só a deixa, é incrível como a dinâmica é a mesma, né? Independente da indústria, assim, o nosso olhar é exatamente o mesmo. E é incrível ver como a performance realmente surte um efeito, assim, escalável, gigante, quando o criador tem um match com o produto que você tá falando. Né, dando um exemplo super rápido, a gente tava fazendo a campanha de Batman na HBO Max, que é um filme denso, né, com Robert Pattinson. Ele é um filme bem denso, de herói. E a gente pensou, cara, qual mote a gente pode se aproveitar para criar essa relação genuína e gerar um engajamento maior, né, para as pessoas consumirem de fato o conteúdo. E a gente chamou um rapper local para construir uma música, e da música a gente gerou um clipe, que a gente veiculou no TikTok depois. Então assim, a música chama Gotham é Aqui, para quem quiser assistir, que fala justamente das semelhanças que as nossas cidades no Brasil têm de alguma forma com Gotham. E, cara, o engajamento foi absurdo, né? Porque ao invés de mostrar um vídeo curto, padrão, que a gente recebe de fora, a gente tava com uma voz de um rapper local, que criou uma música que fala da gente, das nossas cidades. E a gente tá veiculando aquele clipe no TikTok, assim. Então, é realmente isso que você disse, assim. Quando você cria esse match perfeito, você percebe nas métricas de engajamento, de views, o resultado. É muito fácil de visualizar isso. Eu também ia te perguntar exatamente isso pra vocês, quais são essas métricas, não só as objetivas, mas também as subjetivas de sucesso que vocês comemoram lá no time da HBO Max. Perfeito. Além de visualização e engajamento, que eu acho que é natural, a gente também fica muito atento quanto aos comentários que a gente recebe, né? Porque não adianta a gente ter 1 milhão de comentários que falam só sobre um tema específico, que não é o que a gente quer levar as pessoas pra consumirem, pra se atentarem, né? Então a gente vê muito social listening, que é como a gente fala, a porcentagem de comentários negativos, neutros e negativos. E percepção de marca, que eu acho que é o pilar principal, né? Tudo que você faz, você quer ver os resultados de uma marca que se reflita de uma maneira genuína com a audiência do Brasil, né? Acho que esse é o principal step, assim. Como que a minha marca tá se conectando com esses brasileiros que são tantos e tão diferentes. Acho que esse é o primeiro passo. E depois a gente desce para essas outras métricas que a gente comentou agora. 91 milhões de brasileiros, 60% acima de 25 anos também. Então, a gente tá falando de Brasil mesmo, né? É isso aí. Muito importante. Pra você, métricas de sucesso, quando você vê essas campanhas acontecendo, o que você Nossa, que eu vibra? não sabia que ia vir pra mim. Eu tô curiosa. Tá bom. Não, assim, pra mim, TikTok, eu acho que a gente olha muito percepção da marca. Mas é diferente, porque assim, pensa, eu já sou o TikTok. Sim. Então, eu tenho que dividir minha estratégia em quem já está no TikTok e quais são meus objetivos com essa audiência. E quem está fora, né? Que eu tô tentando explicar o que é o TikTok, né? Tudo isso aqui que a gente tá falando, traduzir isso para as pessoas. Mas dentro do TikTok, quando a gente tá lá como TikTok, usando o TikTok para, né? O meu como Inception. Sim, é verdade. Quando eu, como TikTok, estou no TikTok tentando conectar com a audiência do TikTok, a gente usa bastante para explicar melhor nosso produto. Então, eu olho se a pessoa entendeu melhor o produto, tem mais awareness de funcionalidades. Assim, por exemplo, a gente tá muito focada em segurança na plataforma, né? Sim. Então, a gente lançou recentemente a segurança familiar, por exemplo, que dá o poder dos pais a conectar sua conta com adolescentes que estão na plataforma e coisas do tipo. Então, a gente foca muito em product marketing dentro do TikTok. E a gente pode entender exatamente quantas pessoas literalmente usaram uma ferramenta, uma funcionalidade depois, que é importante, mas também sabe que existe. Porque às vezes, você não precisa agora, mas é bom você saber que o TikTok se preocupa com isso. Porque eu acho que uma das coisas que a gente entende que TikTok é entretenimento, mas nosso objetivo é ser o lugar mais inclusivo e seguro para o entretenimento. Nossa, e para todo mundo. Então, como que eu mostro essa segurança? Como que eu crio esse senso? Como que eu… então, eu acho que eu olho métricas, eu acho que é até mais…
mais hard, porque eu consigo também, né, entender exatamente o impacto que tem na plataforma. Mas além disso, a gente olha muito compartilhamentos, o quanto que isso tá criando conexão social. TikTok é uma experiência individual e coletiva ao mesmo tempo, né? O seu For You é For You, mas você usa para criar comunidade, conectar, comentar e compartilhar. Então eu olho muito quanto que as pessoas estão compartilhando, quanto que isso tá gerando conversa fora do TikTok, né? Então acho que essa é uma. E eu amo olhar os comentários, engajar nos comentários. Uma dica que eu podia dar para marcas é: tenham uma estratégia de comentários no TikTok. Porque assim, às vezes, eu lembro, a gente comentou uma coisa num vídeo no México que as pessoas não estavam esperando e tinha 500 mil likes no nosso comentário. Que nunca imaginaram que o TikTok… E a gente estava engajando como fã. Era um conteúdo sobre uma série. E a gente foi lá e comentou também. E assim, 500 mil likes num comentário. Eu não preciso produzir um vídeo. É só eu entrar na conversa. Então, assim, eu acho que as pessoas pensam muito em criar vídeo pro TikTok. É importante, como marca, participar desse tipo de conteúdo. Mas entre nos comentários. Uma das funcionalidades que eu mais amo também é poder criar um vídeo respondendo um comentário. Sim. Quando você aproveita disso… Nossa, o que a gente estava falando? Da marca reconhecer que você estava lá, você deu uma ideia, a marca respondeu, criou um conteúdo assim, vira esse looping, né? Assim, de grandes incrível. emoções. A galera fica emocionada, né? Exato. Então, eu acho que a minha estratégia no TikTok, como TikTok, é nessa linha. Ainda bem que eu te fiz essa pergunta. Nossa, também. Super interessante. Aprendemos um monte. Meus queridos, minha querida, chegamos ao fim do nosso videocast for you. Se você chegou até aqui, não deixa de extrapolar o universo do TikTok pra você e pra sua marca. Tenho pra você, tenho Insight, tenho Creative Center. E se você é parceiro ou representa uma marca ou tem qualquer dúvida, é só chegar que o TikTok tá à sua disposição. Agora é aquele momento de vocês contarem quem são vocês no TikTok. No TikTok eu sou a minha gringa preferida. Eu entrei muito na plataforma pra entender mais sobre, né, e testar. E eu acabei descobrindo um parque de diversões, assim, em explorar um pouco de ser gringa aqui, ensinar inglês para as pessoas, algumas coisas que eu percebo aqui que são diferentes. E também eu acho que foi interessante porque na época tinha muito essa coisa do TikTok ser de certos tipos de conteúdo. E assim, foi muito legal descobrir que existe realmente muito mais no TikTok. Que legal, que legal. E vocês? Quem são vocês no TikTok? Eu sou um stalker. Eu sigo perfis de creators, muitos, assim, que eu gosto. Se você pegar o meu For You hoje e der um scroll, provavelmente você vai ser impactado por alguém produzindo alguma música depois de algum tipo de ruído. Cara, tem gente que faz, no Brasil, inclusive, tá? Bons creators, com elástico, é uma coisa muito legal. Então, eu acho que eu sou esse stalker, assim. Eu não produzo muito conteúdo no meu perfil, como a Kim mesmo falou, mas, cara, essa surpresa a cada dia, quando você olha ali, você tá vendo coisas novas e coisas que te pegam, é muito legal, né? Pedro, o que a gente quer saber se você vai dizer o seu nome no TikTok. PSVCA. Ou você vai deixar… O meu é PSVCA, isso aí. Sigam. Tem TikToks da minha filha, tem o meu dia a dia ali. Mas eu sou um stalker, assumido aqui. Eu consumo muito e gosto. E você, Luiz? Bom, eu sou @LuizLisboa, é meu username. Eu basicamente vou por fases, assim. Agora eu tô no nicho cachorros sendo dublados. Eu vejo vários, só tem isso na minha timeline. Especificamente salsichas. Porque eu tenho um e amo demais. Vocês podem o quê? Então, se você pegar minha For You, provavelmente você vai amar. É isso. Vou fazer uma collab com o Nobody Sausage. Isso. E além disso que eu comentei de match de cor, que eu fico hipnotizado naquilo, assim. Mas eu vou transitando entre vários nichos. Daqui a 4 semanas, quando você pegar meu For You, vai ser outra coisa completamente diferente. Acho que essa é a graça, inclusive, da plataforma. Legal. Olha a quantidade de assuntos, né? Que a gente já falou só aqui, né? Tipo, você fala de tudo, vê tudo, é muito legal. E eu sou Ana Paula Chongani e não deixe de ouvir esse e outros episódios do nosso videocast for you, que tem muito conteúdo de qualidade pra você descobrir o porquê que o TikTok é pra você. E no próximo episódio, que é o Bites for Business, é aquele episódio bem curtinho que essa galera aqui vai mostrar como eles usam o TikTok na prática. Vai ser muito legal. Um beijo, até lá. Tchau. Esse foi o Videocast for You, com a apresentação minha, Ana Paula Chongani, uma produção de Zamunda Studio em parceria com TikTok for Business, com roteiro de Kika Ig. Até o próximo programa.